Há 25 anos, os países do Mercosul e da União Europeia discutem um acordo de livre comércio. Quando as negociações pareciam caminhar para um consenso, a França começou a se opor aos termos negociados. No último capítulo dessa novela, empresas francesas prometeram parar de importar produtos do Mercosul, como a carne e a soja, alegando que os nossos produtores não cumprem requisitos exigidos na Europa. Qual será o impacto dessa crise para a conclusão do acordo? Nós vamos discutir o tema com Suemi Mori, que é diretora de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Agricultura. Tudo bem, Suemi? Tudo ótimo. Prazer ter você aqui, muito obrigado pela presença. Esse é um tema que está presente na pauta, né? A gente viu há poucos dias o CEO do Carrefour, um CEO internacional, dizendo que eles parariam de importar carne, não só do Brasil, do Mercosul, alegando questões ligadas ao meio ambiente, né, que os produtores brasileiros do Mercosul não cumpririam essas cláusulas. Você acha que isso foi apenas um argumento para contestar o acordo Mercosul-União Europeia? O que estaria de pano de fundo aí é esse acordo? Sem dúvida nenhuma, né? A gente está há 25 anos aí nesse processo negocial e todas as vezes que parecia que ia encerrar essa primeira etapa, aqueles que são contrários se tornam mais vocais. Então, agora foi o caso da França, realmente numa proporção muito acima do que a gente está acostumado a ver, né? Até a sessão no parlamento que aconteceu recentemente, o deputado francês dizendo que o prato do francês não é lixo, fazendo uma referência ao alimento que vem do Mercosul, especificamente do Brasil, que somos o mais relevante no bloco. E a gente viu isso acontecer com outras empresas francesas também, né? Só como contextualização, para entender, no ano passado, no final do ano passado, começou um levante e muitos protestos dos agricultores europeus. Começou ali na Polônia, depois passou para a Alemanha e depois foi chegando, acabou tomando conta da Europa. Janeiro, fevereiro, os protestos dos europeus, e o que eles reclamavam principalmente é com relação ao excesso de regulamentos ambientais que, de acordo com eles, estavam sufocando e prejudicando a renda do produtor, e o acordo Mercosul-União Europeia. Então, essas eram as duas principais bandeiras dos agricultores. Os mais vocais, que foram para a rua, fecharam rodovias, foram para Bruxelas, levaram os tratores para Bruxelas, que é o coração político, né, da União Europeia, foram os franceses. E isso impactou, por exemplo, as próprias eleições do Parlamento Europeu. Em junho desse ano, teve a eleição do Parlamento, que tinha uma cara mais centro-esquerda, e agora ele tem uma cara mais centro-direita, né? A eleição própria que aconteceu na França também enfraqueceu o governo francês, e tudo isso somado, chegando nessa proximidade, né? Os dois blocos falando, nunca estivemos tão próximos, temos a intenção, isso tudo somado levou a essa reação num tom muito ruim, uma ofensa, com relação aos alimentos produzidos no bloco do Mercosul. Bom, daqui a pouco a gente vai falar um pouco dos reais motivos, né, dessa resistência dos agricultores, mas eu queria ainda, para fecharmos o tema da carne, especificamente do Carrefour, houve uma reação grande dos produtores brasileiros, né, pararam de fornecer carne para a empresa no Brasil, e logo houve uma retratação. Você acha que aquele episódio da retratação foi suficiente para resolver esse problema pontual? Não falo do acordo como um todo, mas esse problema pontual em relação à carne? Não. Foi uma retratação. Primeiro, foi uma retratação que não foi uma retratação. Uma retratação real seria o reconhecimento da qualidade sanitária da carne, porque ele ofendeu isso. Ele disse que a carne brasileira não tem a qualidade. Então, ele nesse momento, ele acusou o sistema sanitário brasileiro e do Mercosul, e ele não voltou atrás na medida de não comprar mais carne do bloco. E não é nem por uma questão econômica, Ronaldo, porque a França representa muito pouco, na verdade a União Europeia como um todo, mas a França especificamente muito pouco como destino de exportação das carnes brasileiras. Mas é muito mais do dano que foi causado
a imagem, a reputação da carne. Então, não foi, a CNA não entende como uma retratação, os produtores, de maneira geral, não entenderam como uma retratação. A gente ainda está aguardando, né? A gente esperou isso acontecer para que ele realmente dissesse, olha, o que eu falei estava errado, eu quero me retratar e a gente vai voltar a comprar. Isso sim seria uma retratação total. Essas questões alegadas de regras ambientais, né, sobre a carne brasileira, a produção brasileira, há algum fundo de verdade nisso ou os padrões seguidos, né, pelos produtores brasileiros são aqueles mesmos que se exigem no acordo e que se exigem na União Europeia? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque todas as acusações foram nesse sentido, de dizer, fazendo uma comparação aos padrões europeus, dizendo que os padrões europeus são diferentes. Eu acho que tem duas coisas importantes para a gente falar. Uma é que a produção agropecuária da União Europeia é diferente da produção agropecuária brasileira, por uma questão simples. A gente tem uma agricultura de clima tropical e a União Europeia de clima temperado. Então, por exemplo, eles têm inverno, neve, rigoroso, que impacta, por exemplo, a questão de pragas, e aqui nós não temos. Toda a produção agropecuária, especialmente carne, exportada pelo Brasil, ela respeita aquilo que foi negociado com o país ou com o mercado exportador. Vou te dar um exemplo. Quando a gente exporta carne para a China botou um padrão de carne. Ela disse, tem que ser um boi assim, abatido com tanto tempo, é desse jeito que eu quero, corte assim, corte assado. Então, a gente manda o que a gente chama de boi China. Existe o boi Europa, que foi negociado com a União Europeia. Então, a União Europeia disse, eu quero um boi assim, que seja assado, desse jeito, eu só quero aqueles cortes, tem que ser abatido com tanto tempo. Então, toda a carne que a gente manda para a União Europeia, ela vai com os padrões estabelecidos pela União Europeia. Então, isso acontece não só com carne, mas com alguns outros produtos também. Você faz uma negociação de protocolos específicos para aquele mercado. Então, quando há uma acusação do tipo, o que você está mandando para cá não tem a qualidade, o padrão europeu, está reclamando do padrão europeu. Porque a gente negociou, o Brasil, o Mercosul, negociou com o bloco europeu quais seriam os critérios e qual seria esse padrão europeu. E a gente manda para lá. E o acordo estabelece também um padrão que passaria agora a valer para todas as importações e exportações. O acordo, a centralidade de um acordo comercial é a redução de tarifa. Então, para exportar, para o Mercosul exportar para a União Europeia, hoje a gente paga tarifas, especialmente no setor agropecuário, tarifas altas. E alguns produtos para entrar no Brasil também pagam tarifa. Quando a gente negocia um acordo, o principal benefício do ponto de vista comercial é a melhoria do acesso bilateral, ou seja, a entrada dos produtos do Mercosul lá e a entrada dos produtos europeus no bloco. Então, a gente está falando de uma redução de tarifa para facilitar o acesso. A centralidade está isso. A gente discute outras coisas, compras governamentais, alguma coisa de investimento, questões ambientais, políticas de como que solução de controvérsia, como que isso vai ser resolvido, mas a centralidade do acordo por isso essa reação dos franceses tão grande, que se os dois blocos querem facilitar o acesso, a reação da França é o receio de que os produtos agropecuários brasileiros e do Mercosul, que são muito mais competitivos do que os franceses, prejudique mais ainda os agricultores franceses, que têm subsídio, que tem, enfim, tem uma série de um contexto todo muito diferente, estrutural, diferente da produção agropecuária brasileira. Mas fato é que nós realmente somos muito competitivos. Quero daqui a pouco falar desses termos econômicos do acordo, mas eu queria pegar desse último ponto que você colocou aí. Nós sabemos que a agricultura francesa é muito subsidiada, eles não têm a mesma produtividade que nós temos aqui. Será possível para eles ficar tentando manter essas barreiras para proteger essa agricultura? Ou o mundo caminha para uma situação em que eles não conseguirão mais fazer isso? Como o bloco é um bloco que tem muito recurso para subsídio, né? Existe essa comparação não é perfeita, mas ela vale para entendimento. Então, eles têm como se fosse um plano safra lá, que é uma política agrícola comum, PAC, que chama, que é o subsídio, que é onde está o bolo do subsídio agrícola para os países membros da União Europeia, né? Então, eles sobrevivem por causa disso. Eles são competitivos em alguns produtos, eles são
principais exportadores mundiais, alguns são referência em vinho, azeite, queijos. Então, tem alguns produtos agropecuários que a União Europeia tem uma participação muito relevante no mercado. Mas fato é que, de maneira geral, a agricultura em si mesmo, a produção agropecuária e a agricultura europeia, já teve o seu auge. Isso é histórico, por exemplo, o próprio Brasil, por exemplo, no ano 2000, nós exportamos 20 bilhões de dólares em produtos agropecuários. No ano passado, esse número subiu para 166,5 bilhões de dólares. É uma crescente exponencial, assim, e a gente não alcançou todo o nosso potencial ainda. A gente ainda está caminhando nisso, nesse aumento de produtividade, novas tecnologias. A gente se tornou, cada ano a gente ganha um título. Então, agora a gente se tornou, voltou a ser, né, o principal exportador de algodão do mundo. O ano passado nós somos de milho, carne a gente já soja nós já somos, frango nós já somos. Então, o tempo vai passando e a gente vai ocupando mais esse espaço no mercado internacional. E aí, lembra que eu falei a questão das tarifas? O Bloco Mercosul, o Brasil negocia acordos comerciais dentro do Bloco Mercosul, né? Existem algumas exceções quando a gente fala dos países próximos aqui, onde a gente tinha um acordo anterior, mas fato é que com praticamente o mundo inteiro, a gente só poderia negociar como bloco. E nós temos nossa rede de acordos é muito pequena. Nós somos o que somos dessa pujança exportadora sem acordos comerciais. O que dá um acordo comercial? Me dá uma vantagem para competir naquele mercado. Porque se a tarifa que você impõe para mim é zero e o outro país está concorrendo, entrando para você com tarifa de 20%, para mim é muito mais vantajoso. E mesmo sem ter uma rede de acordos boa, com os principais mercados que compram do Brasil, nós somos o terceiro maior exportador de alimentos do mundo, o Brasil, e o maior exportador líquidos de alimentos do mundo, o Brasil. No caso do acordo com a União Europeia, ele fala de cotas, né? Teremos cotas para exportações nessa nova realidade tarifária. E me parece que falando da carne especificamente, é um percentual muito pequeno de carne a mais que vai entrar no mercado francês, por exemplo, né? Isso justifica toda essa briga dos franceses? Se você olhar na ponta do lápis, não justifica. O que a gente manda hoje para o que a gente vai passar, a gente poderia mandar, né, não significa, e não zera a tarifa da carne, né? Hoje a gente tem uma cota lá específica que paga a tarifa de 20% e a tarifa extra cota bate 43%, o que a gente está negociando é uma outra cota com tarifa de 7,5%. Então, primeiro, não tem carne bovina, não tem zerar a tarifa. E o volume realmente, se você comparar o que a gente exporta para o mundo inteiro e o que vai para eles, não é importante, eles pagam mais, tem um preço diferenciado, é um mercado relevante, mas não justifica na ponta do lápis do número. A carne acabou ficando como grande exemplo, como a vilã da história ficou a carne. Mas o que a gente está vendo, essa reação, é uma reação com relação à alta competitividade do bloco em termos de produção de alimentos. É isso. Então, eles têm uma agricultura, o maior comércio deles é entre eles. Se você olhar os números, a União Europeia, ela negocia entre os seus próprios países. Então, o principal parceiro são eles mesmos, eles com eles mesmos. Então, quando você vai fazer um acordo com um bloco como o Mercosul, que tem uma competitividade muito grande, assusta isso. Assusta quando você não tem uma grande competitividade. Porque a França vende para os outros países e o receio é perder este mercado para outros países no discurso de que a gente não cumpre as mesmas regras, de que a gente não... Por isso, a nossa produção não deveria entrar no mercado deles. Mas a disputa real que está por baixo é a questão de uma agricultura que não consegue competir diretamente em vários produtos, não é em todos, como eu já falei que tem produtos de destaque na União Europeia, com a produção do bloco. Nós sabemos que na União Europeia como um todo, e na França especificamente, você tem pequenos produtores. A extensão territorial é menor e nós temos uma produção agrícola extensiva. Isso seria a nossa grande, ou uma das nossas vantagens competitivas, que eles nunca vão conseguir alcançar, porque trabalham com
com pequenos produtores? Eu acho que a questão não da terra, da extensão territorial, mas eu acho que tem, quando a gente fala, né, assim, eu toco a área internacional lá na CNA, eu recebo muitos países que vêm com a mesma pergunta, que é assim, como é que o Brasil conseguiu se tornar essa potência em termos de exportação de alimentos? Eu recebo essa pergunta quase toda semana de uma delegação estrangeira. E assim, o que a gente diz, simplificando, uma história muito complexa e de sucesso, a gente sempre diz que, obviamente, as condições climáticas do país são condições favoráveis para a produção agropecuária, investimento em pesquisa. Então, assim, o nosso crescimento, ele vem do aumento de produtividade. E o aumento de produtividade está relacionado a investimento em tecnologia. Produzir melhor. Então, assim, hoje a gente conseguir fazer 3 safras, como tem lugares no Brasil hoje que fazem 3 safras, isso é investimento em tecnologia para aumento de produtividade. Ou seja, você usa a mesma área e consegue colher 3 vezes ou fazer três produções naquela mesma área. Então, a gente tem a condição climática, investimento em tecnologia que está relacionado a aumento de produtividade e um produtor que tem um perfil empreendedor único, né? Assim, a história do início da produção agropecuária brasileira começa no sul, inclusive de imigrantes europeus, né? Italianos, alemães, espanhóis que vieram e começaram a subir esse Brasil. A gente escuta a história de produtores lá na CNA, um produtor que foi para o Mato Grosso, interior do Mato Grosso, há 30 anos, há 40 anos, não tinha absolutamente nada. Então, esse perfil empreendedor e desbravador do produtor agropecuário brasileiro é um componente muito importante nessa receita que deu certo e que tornou o Brasil o que é hoje. Bom, nessa sanha protecionista, que é isso que está acontecendo em alguns países da Europa, eles podem, agora com a vigência do acordo, começar a apertar barreiras fitossanitárias para impedir os nossos produtos de chegar lá? Ou com o acordo isso não vai ser possível? Eles podem ir numa outra direção e tentando limitar o acesso dos nossos produtos dessa maneira? Assim, hoje o comércio deveria ser majoritariamente liderado por relações privadas. Então, é uma empresa que compra de outra empresa. O que a gente tem visto recentemente é um surgimento de medidas regulatórias governamentais protecionistas que estão impactando o comércio. Então, assim, na lógica por exemplo, vai comprar madeira brasileira, café brasileiro, e aí o comprador do lado de fora, ele diz assim, olha, mas eu preciso do selo tal, eu preciso que tenha a certificação X, a certificação Y. Isso é uma lógica comercial, eu falo que é ponto .com com ponto .com. O que a gente tem visto agora é um ponto .gov, um governo, como a gente está vendo na União Europeia, com uma outra medida, que é a legislação antidesmatamento deles, e que influencia o comércio privado. E o comércio privado com outros países. Então, essas medidas protecionistas, elas interferem na lógica de mercado. Então, isso pode acontecer sim. Ou seja, o governo, a gente está vendo agora, né? A gente fala-se, né, acordos comerciais como um todo, mas por outra via, os países também estão começando a editar medidas, implantar medidas mais protecionistas, que apesar de você ter negociado com aquele bloco ou com aquele país a abertura de mercado, tem uma outra medida ali pertinho que tem o potencial de fechar, medida protecionista. Como é que está esse xadrez hoje na Europa? Além da França, há outros países muito resistentes a essa integração comercial, outros que desejam mais ela. Como é que vocês analisam hoje a questão geopolítica? Quem está liderando hoje contra a relação com o Mercosul é a França, obviamente, mais vocal. E quem está liderando pró-acordo é a Alemanha. Que é o país mais forte, né? Então, hoje, assim, a Alemanha é a primeira economia do bloco, a França é a segunda economia do bloco. Outros 2 países que também já se demonstraram, já disseram que o acordo é importante, é Espanha e Portugal. Espanha e Portugal também são favoráveis ao acordo. E, do outro lado, países que também já disseram que têm receio, Polônia e Itália.
A Itália não formalmente como país, mas como setor agrícola também já levantou preocupação. Então, assim, a Europa está nessas principais forças, né? Porque são 27 países membros, mas tem aqueles que são muito pequenos. Mas quem está tocando isso, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, são esses países. Qual que é a avaliação do setor, da Confederação Nacional da Agricultura, do setor como um todo, da importância desse acordo para os nossos produtores? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista de abertura de novos mercados, qual que é a importância dele? Ronaldo, a CNA e o setor sempre foi favorável ao acordo. Nós somos, na negociação comercial, a gente diz que a gente tem sempre um setor ofensivo e um setor defensivo, como um jogo mesmo, porque você vai negociando. E o setor agropecuário, de maneira geral, não só para a União Europeia, como para todos, começamos a negociar com Coreia do Sul, com Canadá, e o agro sempre é o setor mais ofensivo, ou seja, a gente não tem receio, a gente sabe da nossa competitividade, então a gente quer entrar. Então, então, ganhos, sim. Qual é o receio que a CNA tem e o setor privado, o produtor especificamente, tem com relação a esse acordo? É aquilo que a gente comentou antes, que são essas medidas protecionistas paralelas. Então, o que a gente coloca uma ressalva ao dizer assim, queremos o acordo. A gente quer o acordo, a gente é favorável ao acordo, desde que ele garanta acesso real aos produtos agropecuários brasileiros. Mas o que significa isso? Significa que aquilo que eu negociei realmente aconteça e que não haja medidas paralelas com potencial de prejudicar o que eu negociei. Então, assim, para o setor como um todo, toda vez que você abaixa a tarifa, mesmo via cota, você está melhorando o acesso. Então, você abre uma oportunidade. Significa que aquilo vai converter em comércio? Não necessariamente, depende de outras questões, mas é positivo. A abertura de mercados é muito positiva para o setor agropecuário brasileiro. A gente espera que isso aconteça, especialmente, por exemplo, para regiões onde tem aumentado a demanda por alimentos, que é a Ásia, Oriente Médio. Esses são os dois blocos onde a gente tem visto, inclusive é para onde a gente exporta bastante, né? A China é nosso principal mercado, 36% do que a gente manda vai para lá. Então, o que a gente espera é que se conclua outros acordos para dar mais acesso, melhorar o acesso dos produtos agropecuários brasileiros. Para a gente finalizar, vamos olhar um pouquinho para dentro do nosso bloco também. Estamos em um acordo com o Mercosul, mas, por exemplo, a Argentina tem tido uma postura, depois de mudança de governo, um pouco reticente a essa integração. Internamente, no Mercosul, nós temos também problemas a resolver para que essa integração comercial traga mais resultados? A gente tem diferenças muito grandes entre os nossos países, né? Assim, tanto de tamanho quanto de prioridades. E isso acaba se tornando muito difícil numa negociação em bloco. E acho que a ideia de você ter uma integração regional, ela é positiva, mas o formato do Mercosul, que ele se tornou hoje, ele acaba engessando muito para que os países membros, os sócios, né, que eles chamam, eles consigam acessar mais mercados. E mesmo a integração entre esses países, que era o principal objetivo na criação do Mercosul, para fortalecer a integração regional, né? As dinâmicas mundiais, o que veio acontecendo no centro, acabou que não se provou isso. São importantes parceiros, mas essa negociação em bloco, ela se torna mais complicada. Suemi, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Bom, conversei com a Suemi Mori, que é diretora de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Agricultura, para falarmos desse acordo entre União Europeia e Mercosul. Agradeço também a sua companhia, você que nos acompanhou até aqui. Você pode rever esse programa no nosso site, senado.leg.br, ou no nosso canal no YouTube. Vai lá no nosso canal, se inscreva, você vai ter acesso a todos os conteúdos produzidos pela TV Senado para compartilhar. Até o próximo Agenda Econômica.